Mais uma vez, diretamente do Templo de Salomão, iniciamos o seu programa Obreiros em Foco, para que você seja forjado com toda a armadura de Deus e seja um soldado aprovado nesta batalha espiritual que estamos travando todos os dias contra o nosso próprio eu, que envolve os nossos sentimentos, contra os problemas pessoais, problemas espirituais no sentido dessa guerra em que você e eu estamos envolvidos, evangelizando, cuidando, acompanhando, dando às pessoas a mesma oportunidade que um dia nos foi dada. E os espíritos malignos têm se levantado contra você, contra mim, contra nós, contra a igreja do Senhor Jesus. Mas disse ele, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e não os deixarei, disse ele. Estarei com vocês todos os dias. Ele está com você, obreiro. Ele está com você, colaborador. Você, CPO, evangelista. E hoje nós vamos revelar o terceiro espírito enganador, dos 7 espíritos enganadores que levou a muitos soldados serem abatidos no campo de batalha. Temos revelado já o primeiro, não sei se tem como colocar aqui, Davi, rapidamente, que é o sentimentalismo, esse espírito enganador que se aproveita do emocional, dos 5 sentidos, que é contra um, que é a fé. E por isso afirmou o Senhor Jesus que a única forma de você e eu vivermos, prevalecermos nesta luta, é pela fé. O meu justo viverá pela sua fé. O segundo espírito enganador é o de julgar o próximo, de se achar em condições ou superior aos outros, ou como juiz e julgar ao outro, condenando assim ao próximo. Faça ele parte do universo dos incrédulos ou faça ele parte dos que conhecem a verdade. Deus não nos dá essa autoridade de julgar, mesmo porque o Senhor Jesus afirmou, eu não vim para julgar, condenar o mundo, eu vim para salvar. Bem, nós vamos falar sobre o terceiro enganador e eu peço que você entre em contato com o obreiro da sua igreja, o colaborador, o evangelista. Entre em contato com esta pessoa, ainda que não faça parte do universo, do exército da Igreja Universal do Reino de Deus, para que ele acompanhe, porque vamos falar no programa de hoje sobre o terceiro espírito enganador. O bispo Irlan está aqui em estúdios, como todas as noites, para responder a sua pergunta enviada ao WhatsApp do programa Obreiros em Foco, através do número 953-392828, 0 operadora 11, 953 392828. Boa noite, bispo Irlan. Boa noite, bispo. E os obreiros e aqueles que vão agora entrar em contato com alguém para sintonizar no programa, poderá indicar a Rede 21, a Rede Aleluia em todo o Brasil, na internet, o Facebook dos obreiros e também pelo YouTube, para que todos possam saber acerca deste terceiro espírito enganador. E ele está relacionado à preguiça. Vai interessar muita gente. Esse espírito enganador está relacionado à preguiça. Como é que é a preguiça? Preguiça, sim, corpo mole, né? Não gosta de fazer o que tem que ser feito. Bem, nós temos também na central de atendimento no programa Obreiros em Foco de hoje o pastor Kleber, que faz parte do Folha Universal, desse trabalho tão importante executado pelo Folha Universal semanalmente, onde mais de 1,5 milhão de exemplares são impressos, dando assim a milhares de pessoas a oportunidade de ficarem bem informados com a mensagem do bispo Macedo, como também com os casos verídicos aí exibidos e muitos estudos onde somos educados, né? Muitas pautas do Folha Universal aborda temas importantíssimos relacionados à saúde, à educação, à família, à política, à fé, à cidadania e tantas outras coisas. Pastor Kleber, boa noite, seja bem-vindo ao programa Obreiros em Foco. Boa noite, Bispo Júlio, boa noite a todos. É isso mesmo, a Folha Universal, hoje ela figura entre os veículos, os meios, né, que a igreja dispõe para chegar às pessoas. É um veículo que particularmente me traz muita alegria e ele chega
aos lares em várias cidades, né, nesse Brasil imenso de Deus. Então, a Folha Universal ela tem a maior capilaridade, né, de todos os jornais, né, aqui no Brasil. Então, ela chega em várias partes. Nós temos 5.500 municípios e uma boa parte desses municípios recebem a Folha Universal. O pastor Kleber, apenas refrescando a memória dos telespectadores e também dos ouvintes e internautas, só para que eles tenham uma ideia. O pastor já está na Igreja Universal há quantos anos? Nós estamos há 34 anos. 34 anos. Está já no ministério há quantos anos? 25 para 26 anos. Como pastor. Já passou em vários estados? Passei por alguns. Eu estive no Rio de Janeiro, estive no interior do Rio de Janeiro, lá em Campos do Goitacazes. Fiquei lá 4 anos, 3 anos e meio. Depois retornamos para a capital, ficamos mais 6. Depois seguimos para Belo Horizonte, onde ficamos 7 anos. Depois seguimos para o Rio Grande do Sul, onde ficamos mais quase 4 anos. E em 2017 nós estamos aqui em São Paulo, desde então. Muito bem. O pastor Kleber está casado há quantos anos? 32 anos. 32 com muita anos. alegria. Está aí a foto do casal, o obreiro, né, os membros, os telespectadores, os internautas podem então acompanhar um pouquinho da trajetória do pastor Kleber hoje aqui no Folha Universal, todos os dias, e trabalhando em conjunto com uma equipe de pessoas competentes e aplicadas para que este jornal chegue às suas mãos todos os finais de semana e você possa usá-lo como um veículo de evangelização. Pastor Kleber, eu quero que você dê atenção às pessoas que estão afastadas, inclusive as pessoas que estão agora nos estados que você acabou de mencionar, que Sim. você um dia passou e que conhecem você, sabe da sua índole, sabe do seu casamento, sabe da sua fé, sabe do seu caráter, mas que infelizmente se perderam em meio aos problemas, perseguições, tribulações, foram fracos quando deveriam ter sido fortes e que agora podem ligar aí para a central para que você possa enviar o resgate. O pastor, né, da região, ali o bispo, ali da região, na cidade, no estado, vai fazer chegar o resgate para que você, neste sábado, ouça, você ex-obreiro, ex-colaborador, ex-evangelista, possa participar da terceira reunião dos obreiros, quando estaremos abordando a terceira peça da armadura. Não sei se tem como o Davi colocar aí em tela dividida. Está aí, ó, nós vamos estar abordando sobre calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. E você pode ligar para a central que o pastor Kleber vai lhe atender juntamente com a equipe de auxiliares através do número 35 73 35 35, 0 operadora 11, 3573 3535, 0 operadora 11. Já volto então, pastor Kleber, com você aí na central de atendimento. Vamos então agora a um vídeo que a gente preparou, porque eu pergunto a você, qual é a pior loucura do ser humano? Walter, está aqui na câmera. Walter está aqui na câmera 3, gente. Vocês não estão vendo o Walter, não? Mostra aqui o Walter aqui. Aqui o Walter. Qual é a maior loucura do ser humano, Walter? Agora mostra aqui o Reinaldo. Olha o Reinaldo aqui. Reinaldo, qual é a maior loucura do ser humano, ô Reinaldo? Vem para mim, por favor. Eu queria mostrar o Luciano também, que está aqui atrás da câmera 1, mas só que é robótica, não tem como. Mas bem, você vai saber agora qual é a maior loucura do ser humano. Preste atenção. Já imaginou se pudéssemos ver o tempo de vida de cada pessoa? Certamente muitos se preparariam para o dia de sua morte. Não temos esse poder, mas uma coisa sabemos: os nossos dias nessa terra estão contados. Uns têm um pouco mais, outros já entraram na contagem regressiva. Porém, a conclusão que todos chegam é de o quanto a nossa vida é passageira. Veja como a palavra de Deus nos resume nessa terra. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos, e diante de ti toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece.
A maior loucura que um ser humano pode cometer é se preocupar com sua vida apenas nesse mundo e pouco se importar com o seu futuro na eternidade. É bem verdade que a maioria pensa que a vida é só aqui e vivem como se nunca fosse morrer. Se preparam para se formar, para se casar, para terem sucesso profissional, se preparam para tudo. Porém, tudo nesse mundo passa. As coisas passam. As pessoas passam. A força e a beleza passam. Há pouco tempo atrás você era uma criança, hoje as rugas e os cabelos brancos se misturam ao cansaço do seu corpo. Pessoas que você amava já se foram, e um dia você também irá partir. Quantos reis essa terra já teve? Quantos poderosos em sua época dominaram o mundo? E agora, onde estão? É uma grande ilusão o que esse mundo oferece. Pessoas fazem planos para o seu futuro e, de repente, ele é interrompido. Se o ser humano tivesse noção do que é a eternidade, investiria mais na sua alma que no seu corpo. A triste realidade é saber que aqueles que só se preocupam com essa vida e partiram, hoje estão no inferno e passarão a eternidade longe de Deus, em dor e sofrimento. Agora, já imaginou como será passar toda a eternidade nos céus? Onde não haverá mais injustiças, medo ou lágrimas. Habitaremos com Deus para sempre. Cada um tem que fazer a sua escolha. Porém, o tempo está se esgotando. A vida na Terra é um sopro. E a pior loucura do ser humano é se preocupar apenas com a sua vida aqui na Terra. E serão o quê? 30 anos? Para alguns 50, para outros 70, para outros 80, e para outros não chegam nem a 20 anos. E que fosse 100 ou 200, que seria diante da eternidade. Diante da eternidade, pois sim. Infelizmente, poucos se importam com o futuro da sua alma, que é a eternidade. E as pessoas, se as pessoas soubessem, né, da importância que tem a nossa alma, essas pessoas não mediriam esforços para priorizar a sua comunhão com Deus e, sobretudo, a sua salvação. Por isso, meu amigo, invista na sua fé, invista na sua comunhão com Deus. Não abra mão, porque as escolhas que você está fazendo hoje vai refletir na sua vida, certamente, no presente e também no futuro. A escolha tem que ser feita, pois o tempo está passando e você não pode ficar postergando. Um dia eu me entrego, um dia eu me batizo, um dia eu busco a Deus, um dia eu abandono o pecado, não, um dia eu tomo a palavra de Deus a sério. Não, essa decisão tem que ser tomada aí, agora, já. E por isso nós estamos aqui. Você pode ligar para a central de atendimento, você que está afastado, que nós vamos enviar o resgate ao seu encontro. E para você que quer enviar uma pergunta, através do WhatsApp, inclusive já enviaram a primeira pergunta. Vamos então responder a primeira pergunta enviada ao programa Obreiros em Foco. Olá, Bispo. Meu nome é Maria Fernanda, sou colaboradora aqui da Catedral de Recife, em Pernambuco, e a minha pergunta é: como que eu posso glorificar o Senhor Jesus por meio das minhas redes sociais? Boa noite, colaboradora Maria Fernanda. Um grande abraço a todos aí no estado do Pernambuco. É muito fácil, essa pergunta é muito fácil. É só você acompanhar e ver as redes sociais do Bispo Macedo, do Bispo Júlio, de todos nós. Nós usamos todos os meios para glorificar a Deus. Se você fizer isso, se você usar as redes sociais para, por exemplo, falar da reunião dos obreiros, você usar a rede social para mostrar o que Deus está fazendo, então você com certeza vai glorificar a Deus, tá certo? Faça dessa maneira. Tá aí, nós temos que usar os meios de comunicação para então levar a palavra de Deus, os testemunhos, a exemplo deste caso verídico
do senhor Luiz, que recebeu o Folha Universal, ele que tinha até vontade, né? Eu estava acompanhando o relato dele, tinha até vontade de ir na igreja, conhecer o trabalho da igreja, mas a timidez, acompanhado dos encostos, né, que alimentavam, né, a depressão, os vícios e as coisas que ele tinha e que não queriam, lutaram, né, para que ele não fosse à Igreja Universal. Mas foi justamente através do Folha Universal que ele foi evangelizado e hoje está liberto, está curado. E ele vai contar a sua experiência, como é que foi esse primeiro contato com a Igreja Universal, através do Folha Universal. Meu nome é Luiz e eu sou obreiro aqui da Catedral Maceió Alagoas. E eu quero falar desse jornal. Um jornal que no começo da minha fé me ajudou muito. Por quê? Esse jornal ele tem tudo que nós queremos para a nossa libertação, para a nossa salvação, para o dia a dia, as lutas que nós passamos. É só você ler. E eu lia muito esse jornal, ao ponto de eu pegar até, deixar ele na minha cama. Porque eu cria que aquele testemunho, aquelas palavras que as pessoas se libertaram através delas, através da palavra do Bispo Macedo, eu cria nisso que eu também ia ser liberto. E foi o que aconteceu. Hoje eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, pela minha salvação, a minha permanência na igreja, que é é uma luta constante, e nunca deixei de ler e nem vou deixar. Quem quiser ser liberto, ser abençoado, ser livre, continue lendo esse jornal. Leia na Folha Universal desta semana. Reportagem de capa: depressão, há uma saída. Enquanto muitos sofrem, outros a encontram. Confira os depoimentos. Panorama: pirataria online. Brasil é campeão mundial. Aprenda o quanto isso é desonesto. Lições de fé: escravo das drogas e do ódio. Conheça a história e a nova vida de Kevin Neves. Geral: mal silencioso. Como a pornografia consegue destruir as pessoas. Confira essas e outras reportagens especiais. Adquira um exemplar na Universal mais próxima de você. Folha Universal. Informações para a vida. O senhor Luiz não disse se a pessoa que o evangelizou era um obreiro. Mas independentemente da pessoa ser um obreiro, um oficial da igreja, um colaborador, quando a pessoa é liberta e salva, a pessoa quer dar a oportunidade a outros também de serem libertos e salvos. E foi o que fez esta pessoa. Está aí. Hoje o senhor Luiz está salvo e fazendo a obra de Deus, curado das doenças, liberto dos vícios, da depressão e hoje batizado com o Espírito Santo. Meu amigo, não ignore a importância de você alimentar a sua fé através do conteúdo do Folha Universal, a mensagem do Bispo Macedo, do Bispo Renato e as informações aqui contidas, como por exemplo aqui na página 20, Sucesso Financeiro, como trabalhar online e ganhar dinheiro com o seu conhecimento. Confira dicas de um especialista no assunto e conheça as principais etapas para montar um curso na web. E tantos outros ensinamentos relacionados à saúde, ao casamento, a orientações aos homens e os testemunhos, né, que provam a manifestação do poder de Deus. Página 22, lições de fé: escravo das drogas, dormia nas ruas e tinha ódio de todos. Conheça a história aqui dos obreiros, o Manuel e a Marta Silva Neves, que não desistiram de lutar pela salvação do filho Kevin. Olha só, quem diria, né, que este homem hoje estaria liberto e transformado. Está aí, o Manuel e a Marta, estes obreiros lutaram por ele e resgataram, salvaram, arrancaram as almas do Kelvin literalmente das garras do diabo. Ele era um caso perdido para o mundo, mas não para o nosso Deus. Você pode adquirir o Folha Universal e patrocinar. Eu quero encorajá-lo a patrocinar por meio do aplicativo do seu banco, ou através do aplicativo da Igreja Universal, que é gratuito, seguro e simples de usar. Você pode baixá-lo através do site universal.org
e você pode fazer agora mesmo a sua doação através do SMS, enviando com a palavra doar e o valor. Um fardo deste aqui, ó, um destes fardos custa R$250, porque contém 125 exemplares. Cada exemplar nos custa R$2 aproximadamente. Correto, o Kleber? Pastor Kleber aí na central de atendimento da Folha Universal? Sim. Não é isso? Correto. R$2 é o custo do exemplar. E como o senhor disse, cada fardo desse tem 125 exemplares. Eu gostaria que você acompanhasse aqui a participação do ator Rafael Sardão, ele que é ator da Rede Record de televisão. Ele diz: a boa leitura faz parte da vida de todo ator. Parabenizo a Folha Universal pelo trabalho feito com excelência. Você certamente o conhece. Agora, na última novela, nesta novela que estamos inclusive exibindo, o Amor Sem Igual, ele faz o papel do profeta Oséias, né? E ele também, qual é o nome dele que é chamado na novela? O Miguel, né? Representando, simbolizando assim a misericórdia, a compaixão de Deus e a paciência em esperar que aqueles que estão perdidos reconheçam que estão perdidos e voltem-se para Ele, para que Ele possa então perdoar e salvar. Daqui a pouco eu vou falar do terceiro espírito enganador que infelizmente fez com que muitos que um dia fizeram parte da obra de Deus e foram até soldados, mas porque não estavam com toda a armadura, como este soldado aqui, hebreu, né? Isso aqui está ilustrando, né, a armadura que os soldados hebreus vestiam, né, na época, isso há 2000 anos atrás, muito mais que 2000 anos atrás, e que hoje representa a armadura de Deus. Cada peça tem um significado importantíssimo, mas muitos abriram mão de uma peça, ou de duas, ou de três, ou de toda a armadura e foram enganados por um desses 7 espíritos. Já falamos do primeiro, que é o sentimentalismo, dos 7 espíritos, já falamos também do segundo, que é o julgar, e hoje falaremos do terceiro. Mas agora deixe-me ir à central de atendimento, mais uma vez, falar com o pastor Kleber. Pastor Kleber, você tem aí nome já de pessoas que ligaram, pedindo, buscando resgate? Sim, bispo, nós temos algumas pessoas. Eu aproveito para reiterar aqui o número da central. Você que está sofrendo, está precisando de ajuda, nós estamos aqui à sua disposição. A central, 0 operadora 11 3573 3535. Ligue. Conhece alguém que está sofrendo, está precisando, está afastado, enfim, se mobilize e vamos ajudar. Eu estou aqui com o Anderson. O Anderson é lá do Recife. O problema dele são os vícios. Ele é um ex-obreiro, né? Foi traído pelos seus maus olhos, né? E já está perdido, bispo, há mais de 10 anos. Ele reconhece que a vida dele está destruída, sente saudade, sente sem forças, né? Está preso nos vícios. Tem pensamentos de suicídio, bispo. Nós vamos fazer chegar a ele um pouquinho dessas cinzas, das vendas que foram queimadas, porque eu, como também os demais bispos, pastores, obreiros da Igreja Universal, nós fomos tentados, injustiçados, perseguidos, maltratados, falo por experiência própria, em diferentes continentes que estivemos, mas nada nos roubou a visão do altar, nada nos fez perder a visão, a audição, né? A audição espiritual da voz de Deus, nem a visão espiritual do altar. Para que você, neste sábado, na reunião de obreiros, quando você coloque no altar essas cinzas e receba a unção, que é a coroa no alto da cabeça, você então seja liberto e cheio do Espírito Santo. Kleber, eu tenho aqui um WhatsApp lá do Maranhão. O Antônio, ele diz assim: bispo, eu estou afastado, não consigo voltar. O tempo foi me tomando, disse ele. Quando dei por mim, já estava fora da igreja e da presença de Deus. Deu ouvido a ex-obreiro ou ex-pastores, ele não entra em detalhes, mas pessoas que um dia também estiveram na igreja, e consegui levar a minha família. E como me arrependo. Me sinto culpado, 24 horas, por ter induzido a minha família também a sair da igreja junto comigo.
Penso em me matar todo dia. Caramba, isso é muito forte. Questiono a Deus em tudo, em busca de uma resposta, quando lá no fundinho eu sei que a culpa foi minha. Nunca deveria ter saído da sua casa. Não vejo mais um mundo colorido, e sim preto e branco. Penso que para mim não tem mais jeito. E esse é o meu fim. Já tentei várias vezes o suicídio e não sei por que não consigo. Parece que nem a morte me quer. Não oro mais. Assisto os senhores todos os dias e é o que me dá um pouco de conforto. O que eu posso fazer? Ô Antônio, o que você pode fazer, meu amigo? É voltar. O que eu vou dizer para o Antônio, Irlan? O que eu vou dizer para o Antônio, o Kleber? É voltar. Que sabe o caminho. Você já sabe o que tem que fazer. Você, nesse desabafo aqui, nessa coisa horrorosa, meu Deus, isso aqui é muito feio. Isso aqui entristece a gente, isso aqui aperta o nosso coração, isso aqui faz assim, ó. Olha só o que você acabou de fazer com a gente. Agora pensa comigo, com a gente que somos humanos, né? Falhos como você, né? Assim, ó, imagina isso aqui, o meu coração, o seu coração. Só em ler, eu não sei o Kleber ou o Irlan, mas eu senti isso aqui, ó. Foi a mesma coisa Também, contigo? com certeza. Foi, o Kleber? Sim, o mesmo sentimento. Olha só, agora, se a gente sentiu isso, está sentindo isso, ô Antônio, imagina Jesus, que deu a vida por você, rapaz. Tu tá vivo, homem. Mas, bispo, eu errei muito, minha família saiu da igreja. Pare de se condenar, Antônio. Isso não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é você voltar à prática da fé. Então não dê mais desculpas. Eu já vou falar sobre o terceiro inimigo, que você, inclusive, foi vítima dele, hein? Desse terceiro inimigo. O Kleber segue aí na central de atendimento, à sua inteira disposição, através do número 3573-3535, 0 operadora 11, para enviar o resgate, para que você possa, neste sábado, participar da reunião de obreiros aqui no Templo de Salomão, aí no seu estado, aí no bloco, na sua cidade. Bem, nós vamos agora a mais uma pergunta enviada ao programa Obreiros em Foco através do WhatsApp, que está à sua inteira disposição. E se você precisa de orientação e quer nos enviar um e-mail aos obreiros, né? Aqui a central dos obreiros, está aí o e-mail que nós vamos exibir em instantes. Aí no GC você pode acompanhar. Aí está o endereço, né? sosobreiros@universal.org.br. Está aí. Sempre que você precisar de uma orientação, se você estiver vivenciando uma situação difícil entre pessoas na igreja e não está sendo resolvido o problema está se agravando, envolvendo a sua família, envolvendo obreiros, envolvendo a obra de Deus e a gente possa lhe ajudar, nós vamos lhe ajudar. Basta você enviar para o sosobreiros@universal.org.br. E tenha paciência, nós vamos tomar providência, nós vamos averiguar os fatos, nós não vamos ignorar o seu e-mail. Agora, você tem que compreender que são milhares, são milhões de pessoas que nos assistem e a gente vai respondendo dentro da nossa capacidade. Vamos então à segunda pergunta? Olá, bispo, eu me chamo Felipe, eu sou obreiro aqui da igreja do Benedito Bentes, Maceió, Alagoas. Eu gostaria de deixar uma pergunta aqui para o senhor. Se é possível uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, foi obreiro, levantado obreiro, e saiu, se afastou, se é possível ela voltar a ter novamente o Espírito Santo. Boa noite, Felipe. Sim, é possível. Tudo é possível que crê. Inclusive, Deus pode fazer a glória da última casa ser maior que a primeira. O perigo está em a pessoa recair. Sabe, a pessoa se afasta e volta, depois se afasta. Lá no livro aos Hebreus fala acerca desse perigo. Mas a pessoa se afastou, ela foi para o mundo, ela sofreu. Se ela voltou, é porque o Espírito Santo agiu nela. O Espírito Santo deu para ela o dom do arrependimento. O Espírito Santo a convenceu do juízo, do pecado, da justiça. Por isso ela voltou e ela pode sim ser novamente cheia do Espírito Santo. Tá aí então. Deus não desistiu de você. Enquanto há vida,
A esperança. A esperança, contanto que haja arrependimento e entrega da nossa parte, de forma incondicional, assim como ele se entregou incondicionalmente por nós. Nós vamos agora às experiências das pessoas que participaram da segunda reunião da armadura de Deus. Na primeira reunião, nós falamos sobre cingir-vos com a verdade. A segunda peça da armadura é a couraça da justiça. E essas pessoas vão contar a sua experiência porque estamos nos preparando para essa terceira reunião da armadura de Deus, a reunião dos obreiros, calçados, aí diz, né, o texto bíblico, os pés na preparação do Evangelho da paz. Sobre isso nós vamos estudar neste próximo sábado e vamos buscar o Espírito Santo e haverá fortalecimento, batismo e orientação para todos aqueles que fazem a obra de Deus. Acompanhe. Eu sou Benedito Pereira, de Campos do Goitacazes, e acabei de assistir uma reunião agora maravilhosa, em que passa muito temor para todos nós, principalmente no tocante à couraça da justiça, porque às vezes a pessoa tem a mania de dizer que é o jeito dela, mas a couraça ela é feita no padrão, e nós é que temos que nos adaptar ao padrão da couraça. Meu nome é Ana Maria, eu sou aqui do Piauí e eu tenho participado dessas reuniões. E uma reunião que me chamou muita atenção foi aquela que o bispo falou sobre a armadura, que na verdade ele falou que são 7. E a que mais me chamou a atenção foi quando ele falou sobre a parte de dentro, né, sobre a roupa, que é o Espírito Santo, que muitas vezes a gente só tem atenção para as outras, mas a mais importante é a de dentro. Eu sei que tem a couraça, tem o capacete, tem o calçado, mas se você sabe tudo disso, se você tem todas as proteções, mas não tem a principal, que é o Espírito Santo, então você não é um soldado forte. E essa reunião tem me ajudado muito, tem me fortalecido espiritualmente. Todas as reuniões eu tenho saído renovada. Nunca havia compreendido sobre as armaduras de Deus de uma forma tão clara. Essas reuniões são fundamentais para um soldado que deseja permanecer firme e invencível no campo espiritual. Eu sou a Giandra, sou obreira da Catedral de Pelotas, e o que mais me chamou a atenção na vigília de hoje foi o que o bispo falou a respeito da couraça da justiça, que ele falou sobre a couraça da justiça ela ser pesada e ela incomodar, e ela não ser agradável. O que não é agradável? Ao meu ver, assim, o que Deus falou comigo foi a respeito das repreensões que a gente recebe, dos ensinamentos, às vezes, quando a gente não aprende as coisas no amor, mas aprende na dureza. E eu vejo isso também como a couraça da justiça, para a gente guardar o nosso coração e os órgãos vitais da nossa vida espiritual. Calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da Paz. Onde quer que andemos, estejamos sob a proteção do Evangelho para que, enquanto depender de nós, possamos estar em paz com todos e protegidos contra as investidas do mal. Neste sábado, na reunião dos obreiros, falaremos sobre como calçar os pés com o Evangelho da Paz para que estejamos protegidos e sejamos conduzidos por Deus em cada passo que damos e decisão que tomamos. Não perca, às 18 horas, no Templo de Salomão, na reunião dos obreiros. Chegue cedo. É verdade, nós temos que nos adaptar à palavra de Deus, né? A couraça da justiça, e não a justiça a nós. Sou eu que tenho que me sujeitar à vontade de Deus. Por isso Jesus ensina na oração do Pai Nosso que seja feita a sua vontade, porque a dele sempre é maior e superior à nossa. Sim. E quando a gente se submete e a gente até passa por injustiça, e como está escrito, e se a injustiça for para a justiça de Deus? Quer dizer, é isso, é a pessoa se ajustar à justiça de Deus, crer que ela vai ser feita. Quando nós estamos vestidos com a couraça da justiça, dentro da igreja a gente sofre injustiças. Pessoas que dizem terem sofrido e por isso saíram da igreja, saíram da obra, na verdade estavam na igreja, mas não estavam vestidos com a couraça da justiça. Porque quem está vestido com a couraça da justiça, que é a armadura de Deus, ainda que sofra injustiças, permanece com o coração limpo, né? Com a sua fé limpa, né? Com o seu espírito leve,
leve, servindo. E como foi falado no sábado passado, uma peça da armadura complementa a outra, porque está escrito: o meu justo viverá pela sua fé. Quer dizer, a justiça, a pessoa não vive mais pelo que ela sente, pelo que ela vê, pelo que ela ouve. O justo viverá pela sua fé. Isso é estar com a couraça da justiça. Bem, nós vamos agora à central de atendimento falar mais uma vez com o pastor Kleber, que está ali em plantão com a equipe de auxiliares aqui do templo, esposas de pastores e levitas. Por favor, pastor Kleber. Então, bispo, e o Jesus, ele alertou, né? Aliás, ele deixou claro que nós seríamos afligidos. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Ele venceu. Por isso a razão aí de mantermos essa couraça, para estarmos firmes. Eu estou aqui recebendo a Aparecida Correia, ela é de Vitória, do Espírito Santo. Okay. Ela está afastada, ela se afastou da presença de Deus há pelo menos 2 anos. 2 anos. Os filhos dela, hoje, estão nos vícios. E um desses filhos está preso, né? Lamentável. Ela diz aqui que ela se afastou porque ela reconhece que faltou vigilância e ela acabou caindo. E ela está precisando de ajuda. Então vamos enviar o resgate, já que você reconhece o seu erro. Agora é o momento de você reagir e aproveitar para buscar o batismo com o Espírito Santo. Estamos vivendo os últimos tempos. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Isso pode acontecer antes do término deste programa. E ele vai arrebatar os batizados, os selados, os que estão vestidos de branco, os que estão com o seu nome escrito no livro da vida, os que se casaram e beberam do cálice da salvação. Por isso, minha amiga, não fique olhando para os problemas dos seus filhos ou para os problemas dos seus familiares, mas olhe para o problema da sua alma. Ela precisa de resgate. Quem mais, Kleber, você tem aí em mãos? Eu tenho aqui também a Dioneide Santos. Ela é de Tocantins, cidade de Magalhães. Couto Magalhães, perdão. O problema dela é sentimental. Ela está afastada da fé há um pouco mais de 2 anos. Ela sente desânimo, tem problema no casamento, sério, né? Ela tem traição também no casamento e ela alimenta uma mágoa contra o marido. Essa é a situação dessa senhora. Muito triste, Kleber. Traz para a gente os nomes das pessoas que já ligaram aí para a central, para a gente orar aqui em estúdios, por favor. E eu quero dizer para ela, para essa senhora aí em Tocantins e para todos vocês que nos assistem, que está sofrendo com um problema conjugal, carregando uma mágoa. Poxa, você já conhece a verdade. Deus só perdoa quem perdoa. A condição para eu ser perdoado é que eu perdoe. A senhora tem que reagir. Libere o perdão. E não fique focando mais a resolução de problema conjugal, familiar, porque a sua maior necessidade é a sua salvação, o batismo com o Espírito Santo. E Deus está falando com a senhora. Determine aí agora, neste sábado eu vou estar participando dessa reunião dos obreiros. Ah, mas eu não sou obreira. Mas você vai buscar o espírito do servo, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Nós vamos estar falando sobre a terceira peça desta armadura. E em instantes eu vou falar sobre também o terceiro inimigo que tem enganado, né? O terceiro espírito enganador, melhor dizendo, que tem sido inimigo de muitas pessoas. Agora, eu pergunto também, o que você faria se o seu cônjuge se esfriasse na fé, estando na igreja com você, sendo um obreiro ou um evangelista, e saísse da obra e lhe traísse? O que você faria? Me responda, por favor. Lutaria ou desistiria? Sairia da igreja também? Esfriaria? Adulteraria também? Pagaria com a mesma moeda? A Valdíria vai nos contar a sua experiência. Ela que viu fogo e terremoto. Fala aí, Valdíria. Meu nome é Valdíria, eu sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, tenho 24 anos de obra e já vivi muito fogo e terremoto.
E um deles foi quando eu e meu esposo, nós juntos somos como obreiros, e ele veio a sair da obra. Ele abandonou a obra de Deus. Ficou fraco espiritualmente e veio a sair. E isso para mim foi uma dor muito grande, porque quando nós entramos na obra juntos, era um dando a força para o outro, um ajudando o outro. Nós fomos ali, carne e unha em carne. Quando um estava fraco, um ajudava o outro. E quando eu vi que ele saiu, para mim foi uma dor muito grande. E eu fiquei sozinha. Eu pensei assim, meu Deus, se o Senhor colocou esse homem de Deus no meu caminho, nós casamos no seu altar, vivemos juntos, estamos juntos fazendo a tua obra, por que eu vou aceitar agora? Eu não aceitei. Eu não aceitei perder ele. Eu falei, eu não aceito. Eu não aceitei perder como uma alma também. Era um obreiro que estava ali junto comigo, além de ser meu esposo, era um homem de Deus que estava ali caído. E eu tinha que lutar por ele, porque eu fui chamada para ganhar almas. E ele é uma alma. Então, depois que ele saiu da obra, ele se tornou uma pessoa... Eu não acreditava mais. A pior coisa que tem é a gente perder a confiança. A gente não acreditar mais na pessoa. Ele começou a mentir, começou a me enganar. Ele se envolveu com uma pessoa. Isso doeu muito, foi uma dor muito forte para mim. E eu não confiava mais nele. Foi quando então ele falou que queria a separação, queria se separar, que nós dois dentro de casa não seria mais a mesma coisa. E ele se tornou uma pessoa fraca. O que eu fiz como esposa? Eu lutei por ele. Eu falei, meu Deus, ele está perdido. E aquele não era meu esposo mais, porque ele era muito mentiroso. Eu não acreditava mais que era ele. E a minha família também não acreditava mais. Falava, larga ele, não é mais para você. Eu falei, não, ele é. Se Deus existe, ele é. E foi quando eu comecei a lutar. Eu só colocava meu uniforme durante a semana e dia de domingo eu dava a mão em meu esposo e levava ele para a igreja comigo. Porque era aquela alma, eu tinha que cuidar. E as minhas orações, teve um tempo que parecia que eu orava e batia no teto e voltava. Eu falava, peraí, Deus não está comigo. Eu senti muita vergonha, porque eu sabia que algumas pessoas olhavam, viam eu saindo com ele e falavam, pô, como é que pode ela estar com ele ainda? Mas eu fui forte. Eu falei, não, existe um Deus vivo. Jesus me salvou, me libertou, salvou ele, trouxe ele para a presença dele e agora aconteceu isso, não, eu vou lutar até o fim. Eu vou lutar. E eu lutei. Eu passei fogo e terremoto. Eu enfrentei o inferno. Eu senti o inferno vir contra mim. Eu não olhava para ninguém. Tinha dia que eu entrava na igreja, eu tinha um nó na garganta. A dor. Eu sempre via as pessoas falarem da dor, mas eu sentia aquela dor. A dor da traição, a dor da mentira. A dor de você ver uma pessoa ali há anos do seu lado e de repente saber que ela não era mais. Aquele não era ele. Mas eu tinha que resgatar o meu esposo de volta. E eu fui lutar. E eu lutei, eu cuidei. E o Espírito Santo me deu muita força. O Espírito Santo me deu. Se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não teria essa força. Eu não teria de ajudá-lo, de resgatá-lo. E ele foi voltando, foi se fortalecendo. Um dia ele me abraçou e falou, me ajuda, eu preciso de ajuda. E graças a Deus a gente conseguiu. Eu fui ajudando, a gente foi caminhando e ele voltou. Começou a fazer a obra, começou a evangelizar e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, meu esposo é um homem de Deus, fazemos a obra junto. Nosso casamento foi uma vergonha para quem nos conhecia, para minha família. Hoje, o nosso casamento, nós somos um referencial. A nossa família nos respeita, as pessoas que nos conhecem nos respeitam, como servos de Deus, como um casal abençoado. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos como obreiros, fazendo a obra de Deus. O marido da Valdíria foi vítima desse terceiro espírito enganador, chamado rebelião. Ele se rebelou, não contra a esposa, não contra a igreja, mas contra Deus, contra a sua própria fé. Ele se rebelou contra a ordem, a disciplina, e por isso foi esfriando dentro dele. Saiu da igreja. E aí você já sabe, o diabo fez a festa. O diabo começou a aplaudir as suas atitudes.
e acabou traindo a sua esposa, que nunca lhe foi infiel, que nunca lhe deu razão ou motivo, e ainda que tivesse dado, ele, como conhecedor da verdade, ele jamais deveria ter se rebelado. Porque o pecado da rebelião, como diz o texto sagrado, esse espírito enganador da rebelião, é pior ou igual ao pecado da feitiçaria. Rebelar-se contra uma autoridade de Deus, achar que o pastor, o bispo, está querendo o seu mal, está querendo impor a vontade dele, uma vez que ele está pregando e ensinando a palavra de Deus, você não deve cometer este pecado, este erro, porque isso dá espaço para o espírito enganador da rebelião lhe envolver e jogar você contra a gente, contra o seu pastor, contra o outro obreiro, contra a sua esposa, contra o evangelista, contra alguém que também é de Deus, é da fé, não é perfeito, mas também não anda em pecado, não vive em pecado, não tem problema de caráter. Pode cometer erros, mas porque é humano, mas não de caráter, de mentira, prostituição, roubo, e outras coisas que envolvem o caráter da pessoa. Rebelião é um pecado gravíssimo, é um espírito enganador que faz com que Deus abra a terra, né, e trague vivo, a exemplo da rebelião que houve contra Moisés, né, no deserto, e Deus abriu a terra e tragou vivo, né, quer dizer, levou todos aqueles que se rebelaram, juntamente com seus familiares, à morte, porque se rebelaram contra ele. Mas a rebelião deles, talvez alguém dirá, foi contra Moisés. Mas quem se rebela contra a autoridade de Deus, está se rebelando contra Deus. Nós somos embaixadores de Cristo, quer dizer, nós somos uma autoridade dele, representantes dele, o seu pastor aí na sua igreja, o auxiliar, por mais limitações que ele tenha, como eu que tenho muitas limitações, todos nós, porque em nós não há perfeição pelo fato de sermos humanos, mas se temos a unção de Deus, se temos a autoridade de Deus, a gente não pediu para estar onde estamos, foi Deus que nos colocou. Então, meu amigo, cuidado, porque esse espírito de rebelião pode lhe esfriar dentro da igreja, fazendo você olhar e julgar e resistir, né? Não se sujeitar à direção que está sendo dada pelo anjo da igreja através da palavra de Deus. Claro, você não vai se sujeitar jamais a nenhuma orientação, a nenhuma ordem que contraria a palavra de Deus. Mas toda ordem, toda orientação que esteja alinhada, pautada na palavra de Deus, aceite, sujeite-se, porque caso contrário será rebelião. Quer dizer, você vai ser enganado por esse espírito e você vai acabar saindo da igreja e fazendo o que fez o marido da Valdíria. Você vai mentir, você vai se prostituir, você vai adulterar, você vai fumar, você vai se drogar, você vai pintar e bordar e você vai ser o palhaço da corte do diabo. E Deus não quer que você seja. Por isso ele pagou um alto preço na cruz. Veja só o que diz o texto bíblico aqui, por favor, Walter, aqui, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, diz assim, ó, porque a rebelião é como o pecado de quê? De feitiçaria. Quer dizer, a pessoa não se sujeita à direção de Deus, não se sujeita ao que o Espírito Santo está revelando, falando, porque diz, não, eu não gosto, eu não concordo, eu não aceito, não é bem assim. Isso vai lhe levar a uma frieza espiritual. Você, na verdade, já está morno. Já está morno. Porque não deveria dizer, eu não gosto, não concordo. O fato de você, veja só o texto bíblico, e a obstinação é como iniquidade. Essa obstinação é você discordar e achar que o seu ponto de vista é o certo. Está aqui, ó. E a obstinação é como iniquidade e tem uma palavrinha aqui, olha. Leia aí, por favor, idolatria. Viu aí? Quer dizer, idolatria é você querer pôr algo ou alguém ou a si mesmo sobre aquela direção, aquela autoridade que está sendo dada ou passada. Porquanto tu rejeitaste
a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Jesus é rei dos reis. Ele quer que você seja um rei. Como assim? Ele quer que você reine com ele, seja salvo, filho dele. Mas para isso você tem que se sujeitar a ele. Você tem que se sujeitar à palavra dele, como eu acabei de ler. Se você se sujeitar à palavra dele, removendo a idolatria, quer dizer, pessoas, coisas, costumes, manias, esse espírito aqui, ó, esse espírito enganador, o terceiro chamado rebelião, não vai conseguir lhe enganar jamais. Guarde isso, não esqueça. Cuide da sua salvação para que você e eu não sejamos vítimas de um desses espíritos enganadores. É momento de oração, nós vamos falar com Deus, pastor Kleber já está aqui, juntamente com o bispo Irlan, nós vamos orar, eu vou pedir para trazer aqui o azeite e nós vamos interceder por todos vocês que ligaram para o programa Obreiros em Foco, como também você que está bem. Bispo, eu não liguei, eu não preciso de resgate, eu estou bem. Então vamos buscar o Espírito Santo, vamos demonstrar a nossa dependência a Ele ainda mais. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo por que motivo a minha vida se encontra desse jeito. Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo por que motivo a minha vida se encontra desse jeito. Chega um momento em que as forças se acabam, fica difícil acreditar que a minha vida vai mudar. Filho, não tenha medo, vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista, estou aqui, sou a saída para tua vida. Meu Deus, nosso Deus, desde o templo de Salomão, unimos a fé com mais de 60 mil obreiros para pedir em favor de pessoas que estão afastadas. Se nós, seres humanos falhos, imperfeitos como somos, não temos prazer nem alegria em ver ninguém afastado, frio, doente, viciado, endividado, depressivo. O pior não é nada disso. O pior é que está sem ti, sem o teu espírito, sem a salvação. Ó Deus, nós entendemos a dor, eu entendo a dor desta pessoa. Nunca estive afastado, mas entendo perfeitamente a sua dor, porque antes de te conhecer, eu vivia longe de ti. E o Senhor nos resgatou. O Senhor, meu Pai, nos salvou. Então agora, assim como estas fichas estão nas mãos do pastor Kleber, assim como chegou às nossas mãos estas fichas, chegue agora esta alma, esta vida, esta oração, e que esta pessoa seja livre desse espírito enganador, desse espírito maligno, seja ele da doença, do vício, da depressão, da malícia, da incredulidade. Eu te repreendo. Como profeta do Deus vivo, eu te repreendo, espírito enganador, espírito maligno. Solte a mente, o corpo e o coração deste ex-obreiro, deste ex-colaborador, deste ex-evangelista, pois eu te ordeno, saia! Em nome de Jesus. Meu Pai, que todos que ligaram, enviaram a sua mensagem por WhatsApp, sejam resgatados quando chegue ali o pastor desta cidade, deste bairro, neste estado, e realize o resgate
que chegue à luz a salvação. Use esta água como ponto de contato. Apresente aí, meu amigo, o copo com água. Levante aos céus, pois eu o declaro abençoado. Pois Jesus disse, aquele que tem sede, que venha a mim e beba. Purifique, meu Deus, esta pessoa, para que já neste sábado, na reunião dos obreiros, ele já seja batizado, tenha uma experiência contigo, seja selado com teu Espírito. Inclusive aqueles que já vêm buscando há algum tempo e que ainda não recebeu, receba. É o que nós ligamos aqui em número de 3, em estúdio, por meio desta oração. Amém. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Seja purificado. Eu aproveito, meu Deus, que estamos aqui reunidos com milhares de pessoas em todo o Brasil e peço, estenda sua mão, por favor, direita em direção a essa garrafa com óleo. Que este óleo que vai ser distribuído no último dia deste mês, dia 31, seja um instrumento nas tuas mãos. Diga, para que eu receba, diga, o meu milagre. Sim, meu Pai, que estas pessoas, através do uso da fé, e este azeite como um ponto de contato, faça acontecer o milagre. O milagre. Seja o batismo com o Espírito Santo, a cura, a prosperidade, a libertação, a reconciliação conjugal, a união familiar. Nós ligamos isso aqui na terra. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Muito bem. Chegamos aos segundos finais da nossa participação. Só me resta agradecer ao pastor Kleber aqui pela sua participação, suas considerações finais, pastor Kleber. É sempre uma alegria e esperamos que você tenha sido resgatado, tenha sido alcançado, assim como nós fomos e nos mantemos, né? Então, que a graça de Deus possa alcançar você e você ser uma nova pessoa. E o Folha Universal da próxima semana promete, hein? Promete, está bem recheado, com muitas informações e você vai gostar demais. Pastor Bispo Irlão, suas considerações finais. Então, a pessoa não precisa esperar sentir vontade de fazer nada. Ela precisa tomar decisão. Tome a decisão e venha participar neste sábado da 3ª reunião da Armadura de Deus. Tá aí. Bem, só me resta dizer então, nos veremos na Iurde ou nas nuvens. Ele sofreu. Gemeu. Ninguém sentiu a dor que ele sentiu. Como um ser tão grande e perfeito foi capaz de se entregar por seres tão falhos e pequenos? Carregou o nosso pecado para a morte, para o túmulo. Tudo para estender suas mãos feridas e nos oferecer o cálice da salvação que conquistou no Calvário. Quem rejeita este cálice, despreza o seu sacrifício, não entende a grandeza do que ele significa. Quem estende a mão e aceita este cálice, está reconhecendo o Senhor Jesus como o primeiro em sua vida, o Senhor que salvou a sua alma. Neste domingo, a Santa Ceia do Senhor, às 7, às 9h30 e 18h, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Você acabou de assistir o programa Obreiros em Foco. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário e neste mesmo canal, dando a outras pessoas a mesma oportunidade que você acabou de receber. Convide alguém para assistir com você.